Olha aí, pessoal, parece que a Janja está aproveitando esse período de internação do marido para mexer as suas pecinhas no tabuleiro da política de Brasília. Pois é, eu sempre digo aqui, talvez você concorde comigo, que a Janja é um excelente ativo da direita. Talvez ela seja o personagem de oposição mais forte nesse momento ao governo Lula, mas a verdade é que ela é um incômodo enorme para a própria esquerda. Não apenas ela atrapalha a imagem do Lula de forma não intencional, eu suponho, mas ainda assim muito vantajosa para a oposição, por causa das polêmicas, das bobagens que ela faz, das gafes que ela comete, mas ela também tem a função, aí é deliberada, de dividir a esquerda para aumentar o seu próprio poder dentro do governo Lula, e isso desde o início do mandato, aliás, desde a campanha eleitoral ainda, né? E agora a coisa ficou ainda pior, porque o Paulo Pimenta tem sido fritado publicamente. Ele já é praticamente um ministro demitido, que já falou, inclusive, que mais ou menos sabe que vai rodar, e só não rodou ainda porque o Lula teve que ser internado às pressas. Do contrário, o cara já teria dançado de fato, né? E quem que vai ocupar esse cargo aí? Talvez seja a Janja ou alguém indicado diretamente por ela. Ela já falou que gostaria disso aí, mas, meu amigo, olha o nível de problema que ela está arranjando dentro do governo Lula, no momento em que a interferência dela já é vista como algo muito ruim, muito negativo para a imagem do governo, até pela própria mídia esquerdista, acredite ou não. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é a questão principal aqui, né? A Janja tem diretamente intervido tá certo isso, intervido, né? Mas enfim, na comunicação do governo, e isso já há muito tempo. E atualmente, nas últimas semanas, quando começou a ficar claro para todo mundo que o Paulo Pimenta, o profeta Paulo Pimenta, iria rodar muito em breve, aí a coisa desandou por completo, né? Então, né? Atualmente nós temos um grande problema de comunicação que se tornou muito claro com a internação do Lula. A bagunça de notícias a esse respeito é uma coisa impressionante, né? Como há uma série de informações desencontradas, e não só sobre isso, sobre outros temas também, recentes inclusive, né? Notícias que saem de um jeito e depois aparecem relatadas de outro, e aquela coisa toda que acaba não acontecendo muito bem e tudo mais. Isso, obviamente, demonstrou a disputa que existe nos bastidores pelo controle da SECOM do Lula, uma disputa entre a Janja e o Paulo Pimenta, né? Então, hoje, o pessoal já considera que o Paulo Pimenta rodou, está fora do governo, muito por influência da própria Janja, inclusive de acordo com o que foi apurado pelo pessoal aqui do site, o Antagonista, né? Então, desde o ano passado, a Janja tenta impor a visão dela aí para a comunicação institucional, né? Tanto para o Paulo Pimenta quanto para outras pessoas do governo também aqui, inclusive, né? No caso, o senhor Ricardo Stuckert, que é o secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual, né? Porque esse cara tem defendido uma postura mais próxima, o Lula mais próximo do povo, né? Nos eventos oficiais, o Lula dando mais abertura a veículos de mídia para aparecer mais, mesmo veículos aí que realmente não estão tão alinhados com o governo, não são pasquins de esquerda, como, sei lá, o Brasil 247 esses sites assim, né? Então, ele defende esse tipo de coisa para ampliar o escopo do Lula, e convenhamos, né? O Lula venceu as eleições porque ele fala com uma população, uma parte grande da população. A Janja, pelo contrário, quer um movimento mais de proteção do Lula, vamos colocar assim, né? Então, trazer o Lula mais para perto da base aliada dele e dos jornais mais próximos, o que na prática significa fechar o Lula numa bolha, né? Quem dera essa visão da Janja fosse adotada pela SECOM do Lula, seria tudo o que a direita do Brasil iria querer. Um Lula isolado e que não fala para o centro, não fala até para o pessoal da direita, né? Fala só para a esquerda, que já votaria nele
de qualquer forma, né? E a Janja também defende uma comunicação mais agressiva no padrão Gleisi Hoffmann, né? Aquela postura mais assertiva ali e tudo mais, né? E é uma postura que casa melhor com os influenciadores digitais que são baba-ovo do Lula, como o próprio Felipe Neto, que aparece aqui, mas não tem nada a ver com essa história diretamente, né? Mas um dos problemas grandes do Paulo Pimenta, que enfraqueceu ele pra caramba, foi aquela licitação, aquela mega licitação de 200 milhões de reais, muito da esquisita, e quem primeiro falou disso foi o pessoal do antagonista Justiça Seja Feita. Eles sabiam do resultado da licitação antes mesmo da coisa acontecer, o que não deveria ser possível, né? Então, o que acontece? Naquele momento, o Paulo Pimenta, que já tinha um trabalho muito questionado na SECOM do Lula, acabou ficando ainda mais enfraquecido. E você lembra, na época lá do Rio Grande do Sul, da tragédia, que o Paulo Pimenta foi realocado naquele ministério temporário, meio que uma forma de tirar ele do comando da SECOM para evitar esse tipo de problema aí, né? E então, alguns auxiliares ali do Lula, o pessoal do Palácio do Planalto, falou o seguinte, que a Janja já falou abertamente que ela gostaria de ser parte, pelo menos, da SECOM. Tem dificuldades em relação a isso aí, questão de nepotismo e tudo mais, mas sempre dá-se um jeito se for necessário, né? Então, realmente, o fato é que há um desgaste da imagem da SECOM atualmente, né? Inclusive, para você ter uma ideia, parece que gente do primeiro escalão do governo não sabia que o Lula ia fazer uma segunda cirurgia até que isso fosse divulgado para a grande mídia de forma geral, né? E a Janja tá lá com o Lula no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, né? Então ela tá dando informações em primeira mão e a SECOM tá aí passando batido. Essa é a verdade. Isso enfraquece o Paulo Pimenta, fortalece as intenções da Janja de pelo menos colocar alguém da indicação dela no comando dessa pasta, que é razoavelmente estratégica. Não vou falar também que faz toda a diferença do mundo, não, né? Mas olha só como a mídia esquerdista já está reagindo a isso. Aqui são duas notícias do portal UOL com dois colunistas, né? Um deles aqui sendo o senhor Thales, Thales Faria, colunista do UOL, e o outro aqui, né? Quem que é a pessoa que falou aqui? Tem um outro, Josias, né? Josias o quê? Sei lá, Josias alguma coisa aqui, que fez uma coluna também falando, Josias de Souza, né? Falando sobre isso, né? A coluna dele foi publicada hoje, dia 13, dia que eu estou gravando este vídeo, né? Então, o Thales disse o seguinte, eu acho que a Janja tem o direito de ser uma pessoa com influência no governo, né? Porque ela é capacitada, não é só porque ela é mulher do Lula, aquele assopra antes de morder, né? Janja não sabe de nada, enfim, né? Mulher completamente ególatra, ela acha que é alguma coisa, que tem alguma importância, mas ninguém leva isso a sério, né? E aí ele fala que não, ela tem até um certo direito, né? Mas ela tá um pouco além, não faz sentido participar do convívio aí entre jornalistas e médicos, porque dificulta pro Paulo Pimenta, que aí acaba não tendo autonomia nessa história, né? Ou então é melhor que ela assuma logo o ministério, né? Então, no caso desses, é a tal história de que o Lula está precisando redefinir urgentemente o seu ministério e dizer o que cada um faz. Até parece que ele vai conseguir falar para a mulher dele, para ela não ocupar esse cargo aí, né? Ela manda no Lula, a gente já percebeu isso aí, o cara é um pau mandado da esposa, né? Da cuidadora dele ali. E que o gabinete ministerial do Lula é uma bagunça, a gente sabe desde o primeiro dia de mandato. É um ministro desdizendo o outro o tempo todo, e a Janja, a primeira-dama, desdizendo todos de forma geral, né? E aí ele falou que não, pessoal, o Lula tem que fazer uma reforma ministerial aí, resolver as coisas, não ficar enrolando. Até parece que o Lula não gosta de ficar enrolando nessa história, né? Então, houve aqui uma conversa do Paulo Pimenta segunda-feira com o Lula antes da internação, que parece que não era para demissão, mas sim para haver algumas mudanças ali e tudo mais, e parece que nenhum dos dois saiu satisfeito dessa conversa e tudo mais, né? E o senhor Josias, como é que é o nome? Josias de Souza falou aqui, o que é óbvio, né, que o Paulo Pimenta não manda em quase nada na SECOM,
só mexe ali com contratos, né, e não tá falando nada direito de forma geral. E já deveria ter pedido demissão de uma forma mais honrosa, porque ele realmente não tem papel, de fato não tem chefia nem nada disso aí, né? Levou um ferro lá por causa da licitação e tudo mais, e fortaleceu a Janja nesse meio tempo. Será que ela vai assumir a SECOM do Lula? Quem dera, meu amigo, quem dera que a Janja fosse responsável, botasse o Felipe Neto, botasse esse povo todo, aquele influencer lá que o Lula levou outro dia, quem dera isso acontecesse, meu amigo. O Lula não chegava nem ao final do mandato dele com uma SECOM desse tipo aí, fazendo as janjices agora em contas oficiais. Era tudo que eu gostaria, mas eu acho mais provável a Janja colocar alguém que é do interesse dela, que talvez não vai extremar tanto a coisa assim, né? Talvez o importante para ela seja apenas fazer a sua vontade ser atendida pelo marido, né? Ela vai indicar alguém, vai poder falar eu indiquei e tudo mais, não necessariamente mandar. O Paulo Pimenta tem feito um mau trabalho na SECOM, é claro, né? Mas o fato é que os ministros do Lula são todos de baixíssima qualidade, não chega a ser uma surpresa, muito pelo contrário. Surpresa seria ele ser um bom ministro, mas ao que tudo indica, muito em breve ele vai rodar sim. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.